Olá, meninos! Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui hoje para falar de um assunto que nós vamos vivenciar ele várias vezes. Nós vamos ter muitos encontros para falar desse tema, tá? Hoje nós vamos falar do Dia do Senhor, né? O dia que a gente vai à igreja, que a gente participa da missa e que a gente tem a graça de receber a Eucaristia, não é? Mas primeiramente, vamos fazer nossa oração inicial, vamos colocar na presença de Jesus o nosso encontro, que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo esteja no meio de nós, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo que a gente fale, tudo que a gente aprenda, seja da vontade de Jesus, não é? Então, que o Espírito Santo nos ajude a cada dia sermos mais participativos e cada dia termos mais vontade de aprender, não é? Que Jesus nos perdoe as nossas faltas, a nossa falta de compromisso e que a gente que nos ajude cada dia mais a aumentar a nossa fé e diminuir, que a gente diminua, né, as nossas falhas, que a gente comece a perceber todo esse cuidado que Jesus tem com a gente e que nem sempre a gente tem com as coisas dele, não é? Então hoje nós vamos começar no nosso 22º capítulo aqui do nosso livrinho, não é? Que trata de domingo, que trata do dia do Senhor, né? Domingo, o dia do Senhor. Particularmente hoje, nós não vamos detalhar a missa, porque eu quero ter esse encontro com vocês presencial, tá? Onde nós vamos destrinchar cada partezinha da missa, cada acontecimento, o porquê de cada coisa que acontece durante a missa, tá? Para que, da agora em diante, quando vocês participarem da missa e quando vocês forem participar da Eucaristia, vocês vão enxergar as coisas de uma forma diferente, não é? Quando vocês vão ver o quanto é lindo cada atitude, cada gesto que o celebrante faz, cada palavra que a gente fala, tá? Quanto é lindo, quanto foram cuidadosas as pessoas que prepararam essa cerimônia maravilhosa que é a missa pra gente, não é? E muitas vezes a gente participa da missa de qualquer jeito, sem prestar atenção, ou a grande maioria das vezes nem vai, né? Ah, não vou porque eu tenho preguiça, não é? Mas nós vamos hoje falar um pouquinho do que antecedeu a celebração da missa que nós temos hoje, tá? Como que era naquele tempo pós-Jesus, depois que Jesus ressuscita e Jesus vai para junto do Pai? Como é que começaram as primeiras cerimônias? Como é que foi que começou? Quem foi que montou a primeira missa, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa história, mas eu vou ler esse retângulozinho que está aqui no nosso livrinho, na página 59, que fala assim: desde o início do cristianismo, os cristãos se reúnem para celebrar o domingo como o dia do Senhor. Nesse dia de descanso semanal, os cristãos se reúnem em celebração em torno da mesa eucarística para, meditando sobre a ressurreição de Jesus, buscar alimento e repouso para a sua alma. Na Eucaristia dominical, o cristão busca força para viver plenamente todos os dias a caridade. Gente, então, o que ele falou aqui? Domingo é o dia do nosso descanso semanal, tá? Mas o domingo, ele foi, vamos assim dizer, criado, tá?
primeiramente para a gente ir ao templo, para os judeus, os primeiros judeus e os primeiros cristãos. Eles separaram um dia da semana para ir ao templo, para rezar, não é? Não tinha missa ainda naquela época, tá? Não existia celebração de missa. Mas eles iam ao templo para poder ler as escrituras, fazer as interpretações, tá? Antes de Jesus, os judeus, eles guardavam o sábado. Por que que eles guardavam o sábado? No calendário deles, o primeiro dia da semana era o domingo, não é? E aí eles falaram o seguinte, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então eles consideraram que Deus começou a criar o mundo no domingo, primeiro dia da semana. E aí ele foi descansar que dia? Qual aí seria o último dia para eles? O sábado. Então eles guardavam o sábado. Tanto é que Jesus, por muitas vezes, realizou muitos milagres no sábado. E eles falavam que Jesus estava blasfemando, ou seja, estava como se ele estivesse xingando, né, a Deus. Por quê? Ele trabalhava, ele fazia obras de caridade no dia de descanso. Naquele dia não podia fazer nada, nem o bem não podia fazer, né? Nem um milagre podia fazer. Então, os sumos sacerdotes, eles perseguiram muito Jesus por isso, né? Eles queriam pegar uma desculpa. Então, eles falavam que Jesus, no sábado, ele não guardava o sábado, que ele fazia milagres, que ele visitava doente, não é? Então, até hoje, os judeus, eles, o dia santo para eles, o dia de guarda, é o sábado. Por quê? O judeu é um povo que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como um grande profeta, que ainda veio anunciar o Messias, mas o Messias para eles ainda não chegou, entendeu? Bom, depois que Jesus morre, né, ressuscita num domingo, né, no domingo de Páscoa, os cristãos, os seguidores de Jesus, os primeiros cristãos, passaram a se reunir aos domingos para celebrar a ressurreição de Jesus, tá certo? E nesse dia eles faziam suas orações, eles descansavam, não era dia de trabalho, e faziam as orações. Não existia missa, não tinha missa ainda, mas eles iam ao templo, tá? Então, para os judeus era o sábado, para os cristãos, né, pós-Jesus, era o domingo, tá certo? E até nos dias de hoje, gente. Então, nós temos a tradição e ficou a grande maioria das pessoas, a grande maioria hoje no mundo, cristãos. Então, sempre, e ficou o domingo como dia de descanso, né? Padronizou, vamos assim dizer, tá? Domingo é o dia de descanso, é o dia de oração. Primeira coisa que nós cristãos somos convidados a fazer no domingo é fazer nossas orações. Aonde? No templo. Aonde é o nosso templo? Na igreja, tá certo? Participar da missa. Então nós somos convidados, primeira coisa a fazer no domingo, ir à igreja, tá? Sei que tem muita gente que ainda não vai, tem muita gente que não consegue ainda ir de manhã, mas a gente deve começar o nosso domingo com as nossas orações, tá certo? Então foi assim que começou lá atrás, depois que Jesus sobe para o céu, os seus seguidores, os seus discípulos, eles começam a fazer umas celebrações. A missa, ela foi sendo formatada ao longo do tempo. Ela não existiu a missa como a gente tem hoje. E ao longo dos anos, a celebração da missa também mudou muito, tá? E ficou mais adequada à realidade que a gente vive. Ela não ficou engessada, tá certo? Mudou bastante coisa. A única coisa que não mudou foi a consagração, tá certo? Nós vamos ver isso aí depois, devagarzinho, tá?
Então é essa historinha que eu queria contar para vocês então se situarem. Por que que existe o domingo? Né? O domingo então é o dia de descanso, mas é dia de oração. Aliás, primeiro ele é dia de oração, depois ele é o dia de descanso, tá? Ele foi criado para o louvor, né? Então, domingo é o dia do Senhor, tá certo? Do Senhor nosso Deus, né? Nosso Jesus, tá bom? Daí, gente, o nosso livrinho, ele nos convida a fazer uma leitura do Evangelho de São João, tá? Então, vamos acender aqui nossa velinha pra gente ficar bem iluminado, não só pela lâmpada que tá aqui em cima da minha cabeça, mas pela luz de Jesus, tá? Pela luz do Espírito Santo que vai abrir a nossa mente pra gente poder entender esse ensinamento, tá certo? Então, vamos lá. Leitura do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 ao 29. Eu vou situar vocês. Quando é que aconteceu essa história? Essa história aconteceu, Jesus ainda não tinha subido para junto do Pai. Foi durante aqueles dias, né, que Jesus permanece depois que ele ressuscita. Então ele permanece com seus discípulos, ele aparece na sinagoga para poder, nas reuniões com seus discípulos, para poder ir preparando-os para a sua partida, né? Desculpa. Mas ele ainda não tinha ido para junto do Pai, tá certo? Daí, e teve um discípulo de Jesus que chamava Tomé. Ele não estava reunido com seus amigos quando Jesus apareceu para eles a primeira vez. E ele, então, fica chateado. Como que eu não estava lá? É mentira de vocês, não era Jesus, eu não acredito, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar esse meu dedinho na ferida que Jesus, que a espada, né, fez aqui no peito de Jesus e colocar o meu dedo no buraco do prego nas mãos de Jesus. Ele falava desse jeito, tá? E aí, vamos ver a resposta, tá? Então, a cena é essa, né? Então, dessa vez tá completo o time, tá todo mundo lá, inclusive o Tomé. Vamos lá. Na tarde do mesmo dia, tá? Então, Jesus ressuscitou de madrugada, apareceu para os seus apóstolos, né? Aí ele volta lá de noite, de tardezinha, ele volta lá na reunião, que era o primeiro da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam. Eles estavam na sua sala de reuniões lá, mas tudo fechado, porque estavam sendo perseguidos pelos soldados, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Jesus, então, as portas estavam fechadas, mas Jesus apareceu lá. E disse ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegravam-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Vou parar um pouquinho aqui. Nesse momento, Jesus dá aos seus discípulos o poder de perdoar os pecados, tá? Então, isso é bem claro na Bíblia, tá? Isso foi dito em alta voz por Jesus, ou seja, ele deu autoridade para os seus discípulos. Quem eram os discípulos? Os primeiros padres, para perdoar ou não perdoar os pecados,
tá certo? Então, não tem que questionar isso. Então, o padre, apesar de ser uma pessoa, né, como nós, ele tem autorização de Jesus para perdoar os pecados. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar do prego, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos reunidos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé. Então Jesus direcionou a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado e veja, incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, vocês viram aqui? Foi exatamente que eu adiantei para vocês. Então, o Tomé, né, falou: Senhor, meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, ele, quando viu, né, Jesus na frente dele, ele falou assim: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala assim para ele: você creu porque você me viu, mas felizes aqueles que creem sem ter visto, né? Então, de uma certa forma, a gente pode se considerar pessoas felizes, né? Nós podemos nos considerar pessoas felizes, porque nós cremos em Jesus, mas nós não o vimos. Pessoalmente, nós não o vimos, mas nós cremos, né? Então, Jesus falou isso aqui, ó: felizes aqueles que creem sem ter visto, né? Então, é interessante isso, né? Será que se os outros também não tivessem visto, igual tivesse na mesma situação de Tomé, também teriam duvidado, né? Tem que andar com Jesus, estar com Jesus, ter assim, ter uma pessoa que você tem uma extrema confiança, né? É aquele amigo, aquela pessoa assim que você não vai duvidar nunca nada dele, né? Porque ele não deixou margem para eles terem dúvida, né? Então, quando ele falava que ele ia ressuscitar, isso daí eles não entendiam, porque eles nunca tinham visto ninguém ressuscitar, né? Mas esse compromisso, essa dedicação. Então, Jesus era uma pessoa assim que comprovadamente, ele sempre cumpria, né, com as coisas que ele fazia, ou ele ensinava, né, por ações, ou ele falava, né? Então, vamos acreditar, né, e não vamos ser igual Tomé, né? Eu vou acreditar em Jesus só o dia que acontecer um grande milagre na minha vida. Não vamos precisar esperar acontecer um milagre para acreditar em Jesus, não. Porque é muito melhor acreditar nele, é muito melhor andar com ele do que ficar esperando milagre na nossa vida, não é? Pra gente poder falar assim: fazer igual o Tomé aqui, meu Senhor e meu Deus, né? Então, gente, o nosso livrinho, aqui um pouquinho antes, eu até pulei isso daqui, no nosso livrinho pergunta: o que você costuma fazer nos seus domingos? Eu queria que você escrevesse aqui pra mim, tá? O que a gente faz nos domingos? Levanta tarde? Vai almoçar na casa da vovó? O que a gente faz? Vai à missa? Eu queria ouvir isso de vocês. Vocês escrevem e eu quero ler, tá? Aqui fala: como sua família organiza o fim de semana, tá? Vocês colocam Jesus presente no fim de semana de vocês? Vocês colocam a família toda indo na igreja juntos participar da missa?
Ainda não? Então vamos começar a pôr isso em prática? Nós que vamos fazer nossa primeira Eucaristia, né? Precisamos, se não fazemos, vamos começar a fazer? Olha, gente, se não der, se a família ainda está com medo de ir à igreja, as igrejas já estão abrindo, já estão aceitando bastante gente, tá? Vamos escolher um horário que dá pra gente assistir. Caso contrário, vamos ligar a televisão, no momento que passar a missa, vamos ficar todo mundo concentrado, acender uma velinha, abrir a Bíblia, tá? E vamos ficar lá na frente da televisão e prestando atenção, tá? Eu fiz isso durante vários meses da pandemia, agora eu já estou conseguindo ir à igreja. Eu vou bem cedinho e participo da missa, tá? Eu quero ouvir, quero ler, tá? Há coisas que fazemos aos domingos que não fazemos em outros dias da semana? Existe isso na vida de vocês? Escreve pra mim, tá? Escreve aí que eu quero ler, tá ok? E aí, em relação ao texto da Bíblia, existe outra perguntinha. Em que dia Jesus ressuscitou? Em que dia da semana Jesus ressuscitou? Qual que foi? O que faz Tomé não acreditar na ressurreição de Jesus? Por que que ele não acreditou? Faltou fé? O que foi? Né? Por que será que falaram para ele, os amigos falaram para ele, Jesus apareceu pra gente. Eu não acredito. Eu só se eu puser o dedo. Quer dizer, e aí, né? Ter esse tipo de atitude faz com que a pessoa sofra mais, né? Porque ela é uma pessoa assim que, sei lá, desacredita em tudo, né? Ela tem que ver, tem que ter certeza. A gente tem que ter um pouquinho, tem que ter confiança no que as pessoas falam pra gente, né? O que aconteceu aos discípulos quando Jesus se manifestou? A hora que Jesus apareceu lá na sala onde eles estavam reunidos, o que aconteceu com eles? Foi assim? O que vocês acham? Escreve aqui pra mim, tá bom? Aí, na nossa meditação, nós temos aqui: o que torna o meu domingo um dia especial? O que torna? Tá? Olha, eu vou confessar pra vocês, durante um bom tempo da minha vida, eu afastei bastante da celebração da missa. Aí, um belo dia, eu tive uma grande prova de amor de Jesus comigo. Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou contar para vocês o que foi. E daí eu comecei a perceber que me faz muito bem estar com Jesus, pelo menos aos domingos. O ideal seria todos os dias, né? Mas pelo menos aos domingos. Então, domingo, primeira coisa que eu procuro fazer no meu dia é participar da missa, tá certo? Eu quero saber o de vocês. Quando me assemelho a Tomé? Quando eu não acredito? Né? Quando que eu sou incrédula? Quando será que a gente é assim, né? Eu acho que às vezes eu sou assim quando eu ouço uma história, talvez igual essa do Tomé, mas assim, mais diferente. Aí você fica assim, será que isso aconteceu mesmo? Ou então quando falam uma coisa assim de alguém, que você fala assim, mas não é possível que essa pessoa fez isso. Então, talvez esses sejam os momentos que eu me torno incrédula. Eu quero saber vocês, tá bom? Então, gente, nosso encontro de hoje é esse. Eu vou mandar para vocês, eu quero as respostinhas aqui da página 59 e a página 60, tá bom? Aqui e aqui. E eu vou mandar mais duas tarefinhas para vocês. Tarefinhas, daquelas que vocês gostam de fazer, tá? E aí, nós nos vemos semana que vem, tá bom? Um grande beijo para vocês. Boa semana, que Jesus abençoe a todos. Tchau!